me Pietro! Totalmente é. O que não dá pra gente falar é que isso não era esperado, né? Porque era óbvio, meus amigos, essa era a parada mais óbvia do mundo inteiro. Qualquer ser humano do planeta que tem o mínimo de noção temporal mesmo, tá ligado? Conseguia prever que um episódio de 50 minutos ou 1 hora não seria o suficiente pra encerrar tudo que The Boys tinha que encerrar de maneira satisfatória, claro, né? E essa parte é muito importante deixar claro aqui pra vocês, tá legal? De maneira satisfatória. Porque encerrar por encerrar é fácil, tá ligado? Meter um final de 2 minutos pra cada personagem ali é moleza. Isso não precisa de tempo. Isso literalmente qualquer roteirista faz, qualquer pessoa faz. Acho que até o ChatGPT faz isso, tá ligado? Inclusive, vamos testar isso agora. Essa parte não tava no meu roteiro. Vamos ver o que acontece. Chat, me escreve uma linha de texto, no máximo, assim, pra encerrar a trama de cada um dos personagens principais de The Boys. 12 segundos depois... Caralho! Olha, curiosamente o resultado que eu tô vendo aqui, que não tava no roteiro, tá legal? Me faz questionar de verdade se esse final não foi escrito por IA, viu? Segundo o ChatGPT, Billy Butcher seria consumido pela própria guerra, perceberia tarde demais que virou exatamente o tipo de monstro que ele jurou destruir, e precisaria ser parado por quem ainda é justo e puro. Huey Campbell finalmente entenderia que salvar alguém não é o mesmo que controlar quem ele ama, caberá a ele a responsabilidade de impedir o monstro supremo. Homelander alcançaria o poder absoluto, mas descobriria que nem mesmo um deus suporta o vazio e a solidão da própria mente. Starlight abandonaria de vez a ilusão dos heróis, decide lutar pelo mundo real, sem símbolos, tem um final feliz ao lado do seu amado. O francês consegue descobrir uma forma de parar o Capitão Pátria, todos os supers do mundo também, ele tem um final feliz com a Kimiko. Tá, nessa parte ele só errou o final feliz, mas de resto ele ia ser... do mundo também, ele tem um final feliz com a Kimiko. Tá, nessa parte ele só errou o final feliz, mas de resto ele acertou também. A Kimiko aprende que a sua humanidade nunca esteve na voz que ela perdeu, mas nas escolhas que ela faz. O Leitinho percebe que a sua obsessão por justiça estava destruindo justamente a família que ele queria proteger. E o Ryan, dividido entre 2 pais, precisa escolher se ele vai herdar amor ou violência. Bom, meus amigos, eu não tinha previsto isso, tá? Depois de ler isso aqui, eu acho que é seguro afirmar que tem uma grande chance do episódio final de The Boys, esse episódio que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, ter sido escrito com o mesmo nível de improviso que essa introdução aqui que eu acabei de fazer. Como é que é o título do vídeo? O final horroroso de The Boys, o inevitável final horroroso de The Boys. É, mas qualquer gorila ia saber que o final ia ser ruim. Porra, 1 hora pra eles encerrarem o arco de 10 personagens? Era óbvio que ia ser rushado. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar, eu quero te agradecer por ter clicado na minha carinha mais uma vez. É claro, muito bem-vindo, sempre uma honra ter a sua presença por aqui. Enquanto você deixa o seu like aqui embaixo, é claro, isso continua sendo muito importante. Eu quero te agradecer, tá legal? Porque toda essa cobertura que a gente fez aqui sobre The Boys foi muito da hora, foi muito divertida, e eu pude muito contar com a sua presença aqui toda semana. E apesar do final ter sim sido uma merda, eu vou dizer que não foi uma merda gravar esse vídeo aqui pra vocês, tá? Nem esse e nenhum dos anteriores. Então, muito obrigado pela sua presença. E oremos pra ter alguma outra série boa aí, né? Pra gente poder continuar acompanhando semanalmente aqui no canal. Se tiverem algum pedido ou sugestão, inclusive, sou todo ouvido. Dito isso, eu sei que não foi pra nada disso que você clicar aqui, você quer me falar do episódio final de The Boys, então eu não vou deixar você esperando. O episódio final de The Boys tinha muita coisa pra encerrar, cara, em muito pouco tempo. E a primeira coisa que eu já quero tirar do caminho aqui é que o fato de encerrar por encerrar, eu nunca duvidei que a série ia conseguir fazer, tá ligado? O que eu temia, de verdade, o que eu estava convicto na real que ia acontecer, era que por ter tanta coisa pra terminar em tão pouco tempo, a gente ia ter um episódio final extremamente rushado, em que tudo acontece muito rápido, nada tem muito peso, porque ainda faltam 1 trilhão de coisas pra eles amarrarem os minutos que ainda faltam. E adivinha só se eu não tava certo, né, rapaziada? Não que eu seja nenhum tipo de gênio, tá? Eu repito, eu não sou. Só era muito óbvio que isso ia acontecer. E o que me deixa mais puto ainda é o porquê que isso... Não, ele não pode te xingar porque tu bloqueou ele, né? Tinha que acontecer, tá ligado? Eu postei no Instagram agora há pouco aí que eu acho que o final desse seriado conseguiu ser mais podre que o de Game of Thrones. Mesmo eu tendo passado menos raiva aqui do que eu passei. Ele é muito mais frouxo, ele é muito mais relaxado, ele é muito mais pau mole que o de Game of Thrones. E eu mantenho minha posição firme aqui por conta de um simples argumento. Game of Thrones entrou na temporada final com coisa pra cacete pra resolver, cara. E de fato, em cada episódio a gente ia amarrando todas essas pontas, tá ligado? Não tinha episódio em que nada acontecia. Era como eu acho que deveria ser amarrado os bagulho que aconteciam lá? Não, não era. Eu acho que podia ter sido muito melhor. Mas por nenhum momento lá na temporada final de Game of Thrones eu senti que a série tava me enrolando, tá ligado? Que eles estavam perdendo meu tempo com coisa inútil, que não fazia diferença nenhuma pra história. Não, muito pelo contrário. Parte do meu incômodo, inclusive, vem pelo fato deles resolverem as tramas e mudarem os lados dos personagens meio... Ah, olha o recriando carente aí. Paloma Chemarque, você me ama. Printa essa porra aí. Printa essa merda aí, esse comentário aí, ó. Do Recriando. Parte do meu incômodo, inclusive, vem pelo fato deles resolverem as tramas e mudarem os lados dos personagens meio rápido demais. Precisava de mais tempo. E o Game of Thrones tem, pelo menos, essa desculpa de que tinha muita coisa pra resolver. Tanto que eu me lembro que, na época, um dos grandes argumentos que a galera falava era, tipo, que devia ter tido uma temporada a mais. Que era pra ter uma temporada pra finalizar a trama lá dos White Walker e aí depois a outra pra decidir quem vai ficar no trono. Então faltou tempo ali pra eles contarem a história que eles queriam contar e por isso que ficou um pouco a sensação de que foi tudo muito rápido. Agora, The Boys, meus amigos,
puta que me pariu, cara. Se tem uma coisa que não dá pra gente falar é que faltou tempo nesse seriado, velho. A gente teve uma quarta temporada que foi literalmente um filler atrás do outro, cara. 8 episódios de pura enrolação e lero-lero vazio. 8 horas de porra nenhuma, com a promessa de que a quinta temporada, a temporada final, viria pra dar cabo nessa patifaria. Foi 8 a merda a quarta, bom, né? a Aí vem quinta. a quinta temporada e ela começa, de fato, honrando essa promessa, fechando um puta arco maneiro pro Trem-Bala lá logo no primeiro episódio, trazendo o Soldier Boy como uma carta coringa ali pro roteiro, logo no segundo, deixando claro também desde cedo qual que era o objetivo dos The Boys, qual que era o plano deles ali pra botar um fim no Homelander. Então sim, a promessa da quarta temporada foi feita e o começo da quinta tava entregando isso. Tanto que eu comecei os vídeos aqui, a cobertura do canal, falando que, cara, eu tava realmente botando a expectativa no lugar certo. Quer dizer, depois eu descobri que tava no lugar errado. Mas pelos 2 primeiros episódios que eles entregaram, eu não tinha muito por que me preocupar. As coisas estavam no caminho que eu achei que tinha que tá. Mas aí depois veio o episódio 3, o episódio 4, o episódio 5 e depois o episódio 6, onde a gente tem o quê? Fillers, meus amigos! É claro, a gente tem os fillers, aquilo que The Boys jurou pra nós que não ia ter nessa temporada, mas tá aqui de novo, cara. A gente perde tempo com a porra da Starlight indo visitar o papaizinho dela, a gente perdeu tempo com o cachorro do Butcher, a gente gastou literalmente 3 episódios na exata mesma trama pro núcleo dos The Boys, eles tentando achar o V1, só que na casa do Zé Vulcão, aí depois eles de novo tentando achar o V1, só que no bunker do Gus Fring agora, e depois eles tentando achar o tal do V1 na fábrica abandonada. Então esse é o meu argumento principal pra afirmar que sim, esse final aqui é mais ofensivo que o final de Game of Thrones, apesar dele ter me irritado menos, porque aqui os caras tiveram tempo de sobra, bicho. Não faltou tempo pra dar um final digno pra essa série, pra esses personagens, eles só não quiseram usar esse tempo direito mesmo, ou por falta de capacidade, ou por falta de interesse mesmo. Em outras palavras, ou eles são burros, ou eles são incompetentes. Talvez até É porque eles estavam mais preocupados em fazer propaganda pro spin-off do Soldier Boy e criticar o cristianismo e a direita americana, que esqueceram que tava no final da série, eles tinham que encerrar o arco de vários personagens. Deixaram tudo pro final e saiu aquela merda lá. Mana Sábia ficou burra numa cena, na outra ela meteu o pé. Profundo foi a mesma coisa, apareceu numa cena, foi humilhado, na outra ele lutou com a luz estrela e morreu. Ó pai foi a mesma coisa, apareceu pra ser amor da... os dois, quem sabe? Pelo que eu vi aqui é os dois mesmo. Eu tô falando desde o episódio 1 dessa porra, dessa temporada final de The Boys, que essa série não tinha tempo a perder, cara. Mesmo a gente perdendo tempo toda semana lá, eu sempre repeti aqui que tempo era algo que a gente não tinha de sobra. Então quando esse episódio final, cara, o episódio final, com essa responsabilidade gigante, quase impossível, né, de resolver em um episódio final, cara, o episódio final, com essa responsabilidade gigante, quase impossível, né, de resolver em 1 hora, que os caras não conseguiram resolver em 8. Quando ele chega e abre com uma sequência de piadinha sobre o francês ter visto o fiofó de todos do time, cara, eu não consigo sentir nada além de uma vontade imensa de arrancar os meus próprios olhos, velho. E tipo, isso é um nível de desrespeito muito grande com a gente. O episódio final da série abrir com essa cena, com essa piadinha, é praticamente a série virando pra gente aqui, falando, logo na primeira cena, que tipo, vai dar merda, sacou? Nem cria expectativa, porque nem a gente sabe direito o que a gente tá fazendo. Os caras tão perdidos nesse episódio final, nessa temporada inteira, que tipo, nem as tramas que eles já conseguiram fechar, eles conseguem deixar quieto e não fazer merda, cara. Porra, na semana passada eu elogiei o fato de que eles pelo menos usaram o penúltimo episódio pra dar um fechamento pro profundo, que pra mim tinha sido ótimo, sabe? Não só pelo fato de que era um assunto a menos pra trazer aqui, pra lotar esse episódio final, mas tipo, eu gostei realmente do que aconteceu ali. Porra, que final poderia ser melhor pra esse personagem do que ele sendo obrigado a ficar preso na Terra, sendo visto como um bosta, né? Perdendo toda a dignidade de herói que ele já teve, porque ele tá jurado de morte se ele voltar pro fundo do mar. Tava ótimo, cara. Tava perfeito esse final, não tinha mais nada pra mexer. Ou mesmo pras meninas lá do Gen V, mano. Tava ótimo, aquelas 2 ceninhas curtas que dedicaram pra elas, cara. Meteram as gurias pra cuidar da galera que foi resgatada e muito que bem, fim de papo. Eu elogiei isso na semana passada porque esse é o tipo de coisa que tinha que ter acontecido nessa temporada inteira. Os caras tinham que ter ido fechando ponta, encerrando trama, pra deixar só o que é mais relevante de tudo pro episódio final. Pra gente poder sentir o sabor da trama sendo encerrada, tá ligado? Não só pra gente ver o que aconteceu, mas pra gente experienciar como aquilo aconteceu. Porque é isso que deveria importar, o como vai ser o final. Não exatamente o que vai acontecer no final. O que ia acontecer a gente meio que até já sabia. O que eu queria ver era o como. Porque que o Capitão Pátria ia morrer, isso eu não tinha dúvida nenhuma. Que a Kimiko ia ser quem tira os poderes dele, também tava na cara. Que o Butcher ia pirar de alguma forma, que ele também teria que morrer pro fechamento do seu próprio arco ser concluído lá, também era óbvio. Tudo isso a gente já sabia, cara. A beleza de um bom final e de uma boa história, né, de uma forma geral, não tá no que vai acontecer, tá no como aquilo vai acontecer. Se eu virar pra alguém que nunca assistiu O Senhor dos Anéis e falar que no final eles queimam o anel, papinho, né? Vou Spoiler! reformular essa frase. Se eu virar pra alguém que nunca assistiu O Senhor dos Anéis e falar que no final eles queimam o anel, papinho, né? Vou reformular essa frase. Se eu virar pra alguém que nunca viu O Senhor dos Anéis e falar que no final eles conseguem chegar no vulcão e jogar o anel lá dentro, que o Aragorn vira o rei de Gondor, que o Frodo morre, mas meio que não morre depois também, você acha que alguém ia gostar? Você acha que alguém ia achar maneiro isso aí? Vocês acham que falar o final, que contar o bagulho que acontece é o suficiente pra deixar um final a coisa mais linda do mundo? Se falar pra alguém que nunca viu Breaking Bad, quem morre no final, quem fica vivo...
Eu tô fazendo jus àquela jornada? Eu tô sendo justo com a maneira com que aquela história foi contada? Claro que não, porque eu só tô contando o que acontece. Eu não tô contando o como aquilo acontece. Porque pra falar o como, eu preciso de mais tempo do que só uma frase. Como requer tempo no roteiro, entendeu? E tempo é o que eles tinham aqui, mas eles decidiram desperdiçar por culpa deles mesmos. Por culpa do papai da Starlight, por culpa do cachorro do Butcher, por culpa daquela bosta daquela quarta temporada inteira, que eles mesmos escreveram e se enfiaram nesse buraco de ter que encerrar uma trama gigantesca em 1 hora. Bom, resultado, o que acontece? Eles encerram as tramas. Só não tem qualidade emocional nenhuma. Não tem impacto nenhum nada do que aconteceu aqui. Porque tudo é muito rápido, cara. E isso é muito importante eu deixar claro aqui pra vocês, tá? Os eventos que acontecem aqui não me desagradam completamente, tá ligado? Tem coisas que eu não gosto, é claro. Por exemplo, a porcaria do Ryan aparecer no final pra ajudar o Butcher. Eu acho uma merda. Pra mim, esse pedaço de estrume de personagem tinha que ter morrido no episódio 3. Mas se eu for olhar o macro do bagulho, tá ligado? Como se alguém fosse me contar o que ia acontecer. Se eu for olhar o que aconteceu e não o como, eu não acho completamente ruim. O final do Capitão Pátria sendo ele perdendo os poderes lá, humilhado em rede nacional num X1, humano contra humano, pra ele ver o bosta que ele é, eu acho maneiro. O Butcher não se sentindo que é os dois mesmo. Eu tô falando desde o episódio 1 dessa porra, dessa temporada final de The Boys, que essa série não tinha tempo a perder, cara. Mesmo a gente perdendo tempo toda semana lá, eu sempre repeti aqui que tempo era algo que a gente não tinha de sobra. Então quando esse episódio final, cara, o episódio final, com essa responsabilidade gigante, quase impossível, né, de resolver em um episódio final, cara, o episódio final, com essa responsabilidade gigante, quase impossível, né, de resolver em 1 hora, que os caras não conseguiram resolver em 8. Quando ele chega e abre com uma sequência de piadinha sobre o francês ter visto o fiofó de todos do time, cara, eu não consigo sentir nada além de uma vontade imensa de arrancar os meus próprios olhos, velho. E tipo, isso é um nível de desrespeito muito grande com a gente. O episódio final da série abrir com essa cena, com essa piadinha, é praticamente a série virando pra gente aqui, falando, logo na primeira cena, que tipo, vai dar merda, sacou? Nem cria expectativa, porque nem a gente sabe direito o que a gente tá fazendo. Os caras tão perdidos nesse episódio final, nessa temporada inteira, que tipo, nem as tramas que eles já conseguiram fechar, eles conseguem deixar quieto e não fazer merda, cara. Porra, na semana passada eu elogiei o fato de que eles pelo menos usaram o penúltimo episódio pra dar um fechamento pro profundo. E pra mim tinha sido ótimo, sabe? Não só pelo fato de que era um assunto a menos pra trazer aqui, pra lotar esse episódio final, mas tipo, eu gostei realmente do que aconteceu ali. Porra, que final poderia ser melhor pra esse personagem do que ele sendo obrigado a ficar preso na Terra, sendo visto como um bosta, né? Perdendo toda a dignidade de herói que ele já teve, porque ele tá jurado de morte se ele voltar pro fundo do mar. Tava ótimo, cara. Tava perfeito esse final, não tinha mais nada pra mexer. Ou mesmo pras meninas lá do Gen V, mano. Tava ótimo, aquelas 2 ceninhas curtas que dedicaram pra elas, cara. Meteram as gurias pra cuidar da galera que foi resgatada e muito que bem, fim de papo. Eu elogiei isso na semana passada porque esse é o tipo de coisa que tinha que ter acontecido nessa temporada inteira. Os caras tinham que ter ido fechando ponta, encerrando trama, pra deixar só o que é mais relevante de tudo pro episódio final. Pra gente poder sentir o sabor da trama sendo encerrada, tá ligado? Não só pra gente ver o que aconteceu, mas pra gente experienciar como aquilo aconteceu. Porque é isso que deveria importar, o como vai ser o final. Não exatamente o que vai acontecer no final. O que ia acontecer a gente meio que até já sabia. O que eu queria ver era o como. Porque que o Capitão Pátria ia morrer, isso eu não tinha dúvida nenhuma. Que a Kimiko ia ser quem tira os poderes dele, também tava na cara. Que o Butcher ia pirar de alguma forma, que ele também teria que morrer pro fechamento do seu próprio arco ser concluído lá, também era óbvio. Tudo isso a gente já sabia, cara. A beleza de um bom final e de uma boa história, né, de uma forma geral, não tá no que vai acontecer, tá no como aquilo vai acontecer. Se eu virar pra alguém que nunca assistiu O Senhor dos Anéis e falar que no final eles queimam o anel, papinho, né? Vou reformular essa frase. Se eu virar pra alguém que nunca assistiu O Senhor dos Anéis e falar que no final eles queimam o anel, papinho, né? Vou reformular essa frase. Se eu virar pra alguém que nunca viu O Senhor dos Anéis e falar que no final eles conseguem chegar no vulcão e jogar o anel lá dentro, que o Aragorn vira o rei de Gondor, que o Frodo morre, mas meio que não morre depois também, você acha que alguém ia gostar? Você acha que alguém ia achar maneiro isso aí? Vocês acham que falar o final, que contar o bagulho que acontece é o suficiente pra deixar um final a coisa mais linda do mundo? Você falar pra alguém que nunca viu Breaking Bad, quem morre no final, quem fica vivo apenas, eu tô fazendo jus àquela jornada? Eu tô sendo justo com a maneira com que aquela história foi contada? Claro que não, porque eu só tô contando o que acontece. Eu não tô contando o como aquilo acontece. Porque pra falar o como, eu preciso de mais tempo do que só uma frase. Como requer tempo no roteiro, entendeu? E tempo é o que eles tinham aqui, mas eles decidiram desperdiçar por culpa deles mesmos. Por culpa do papai da Starlight, por culpa do cachorro do Butcher, por culpa daquela bosta daquela quarta temporada inteira, que eles mesmos escreveram e se enfiaram nesse buraco de ter que encerrar uma trama gigantesca em 1 hora. Bom, resultado, o que acontece? Eles encerram as tramas. Só não tem qualidade emocional nenhuma. Não tem impacto nenhum nada do que aconteceu aqui. Porque tudo é muito rápido, cara. E isso é muito importante eu deixar claro aqui pra vocês, tá? Os eventos que acontecem aqui não me desagradam completamente, tá ligado? Tem coisas que eu não gosto, é claro. Por exemplo, a porcaria do Ryan aparecer no final pra ajudar o Butcher. Eu acho uma merda. Pra mim, esse pedaço de estrume de personagem tinha que ter morrido no episódio 3. Mas se eu for olhar o macro do bagulho, tá ligado? Como se alguém fosse me contar o que ia acontecer. Se eu for olhar o que aconteceu e não o como, eu não acho completamente ruim. O final do Capitão Pátria sendo ele
ele perdendo os poderes lá, humilhado em rede nacional num X1, humano contra humano, pra ele ver o bosta que ele é, eu acho maneiro. O Butcher não se sentindo completo, mesmo depois de tudo isso e querendo matar todos os supers, porque ele acha que aquela é a cruzada dele, a missão dele, eu também acho maneiro. O Rio sendo o cara que, pô, tem que ir lá parar ele, fazendo um paralelo lá com o primeiro episódio da primeira temporada, eu também acho maneiro. O que fode é o como, tá entendendo? Não é o que aconteceu, é um pouco do como. Porque na real, tipo, na realidade dos fatos, o como não é muito mais explorado do que isso que eu acabei de falar pra vocês. Ah, como que eles vão chegar lá na Casa Branca pra parar o Capitão Pátria? Tem um túnel aberto que leva direto pra lá. É o quê? Como assim? Tem um túnel? Que papo é esse, The Boys? Que leva direto pra Casa Branca? A base deles não era tipo em outro estado, bicho? A volta não ficava em outro estado também, cara? Os caras andaram a distância de um estado por um túnel? Será que não teria sido melhor a gente ter esse plano deles, o grande plano de invadir a porra da Casa Branca, cara, sendo melhor desenvolvido do que, sei lá, a porra do cachorro do Butcher querendo comer um chocolatinho, maluco? Ai, mas não dava tempo, a gente tava com pouco tempo pra contar essa história. O cu de vocês que não tinha tempo. Aí os caras matam o Super Cristão da maneira mais ridícula possível, em 30 segundos de cena. Depois dão outro final pro Profundo, que já tinha tido um final muito melhor na semana passada. E depois dão outro final pra Gen V lá, que já tinham tido um final muito melhor na semana passada. E nessas aí os caras vão gastando tempo, tá ligado? Os caras são especialistas em gastar tempo com coisa que não tem necessidade. Até quando um bagulho já tá meio que encerrado e finalizado, que nem Gen V e o Profundo, os caras vão e mexem de novo pra gastar mais nosso tempo. E por falta de tempo, tem personagem aqui que não chega nem a aparecer, que o final deles é tipo só uma mençãozinha rápida mesmo, porque eles acham que não tinham tempo. A Ashley e a cabeça do Voldemort lá, 10 segundos de notícia pra fechar a trama dela. O Gus Fring, 5 segundos. 5 segundos do homem na TV pra fechar a trama dele. Tudo trama que poderia e deveria, na real, ter sido fechada semanas atrás, cara. Não era nem pra tá trazendo esses candango aqui pro episódio final. Por isso que na semana passada eu falei que o final insatisfatório que The Boys ia entregar era, tipo, inevitável. Trouxa quem entrou aqui esperando ver algo diferente disso, porque não tinha como, cara, não tinha tempo. O episódio final tinha que ter começado com tudo isso que eu falei aí, já encerrado. O plano de invadir a Casa Branca já desenhado e só pronto pra ser iniciado. E ele tinha que ter sido só isso mesmo, entendeu? The Boys contra... Exatamente, o último episódio tinha que ter só isso. Eles, no episódio 7, todos os arcos fechados, era o plano para invadir a Casa Branca, e o início do 8º episódio era colocar o plano em ação, invadir a Casa Branca e pegar o Homelander na porrada, compadre. Não tinha que encerrar arco de ninguém, profundo, não sei o que, tinha nada disso, papinho furado de Gen V. O final foi ruim, cara. Da volta na primeira metade do episódio, Capitão Pátria, né, contra o Butcher na primeira metade. Depois uma leve sensação de vitória ali dos The Boys e depois o Butcher perdendo a cabeça na segunda metade pra encerrar as coisas de vez. Simples assim, não tinha que ter tido nada além disso. Não tinha que ter nada mais sobrando de trama aqui no episódio final. Imagina ter porra de sábia, ficar burra e fazendo piada aqui, maluco. Um absurdo um negócio desse. A gente abriu o episódio ainda falando do francês que morreu na semana passada, fazendo piadinha de novo sobre ele ter visto o fiofó da rapaziada. Tá maluco? Porra de Ryan ainda pra ser resolvido aqui, mano. Porra de participação nova de Gen V num último episódio de série, maluco. O que vocês estão fazendo, mano? Já tinha se viu num último episódio de série você querer montar um cameo, velho? Ou você bota nos episódios anteriores ou você não bota mais, cara. Não é no último episódio que você vai ficar botando cameo. Mas botaram o cameo aqui, trouxeram o final novo pro Profundo, refizeram o final de Gen V também. Ou seja, comeram tempo do que eu acho que deveria ter sido o foco maior. Gen V foi inútil. De um episódio final de temporada, acabou virando pouca coisa, entendeu? Tipo assim, a gente tem uma tretinha final ali com o Capitão Pátria que consegue ser pior do que a treta lá da terceira temporada no Herogasm. São 2 minutinhos de quebra-pau ali, não dá nem tempo da gente ver o impacto da morte do Capitão Pátria, bicho. Porra, o Capitão Pátria, maluco, tipo assim, é o maior vilão desse seriado inteiro, é um dos maiores vilões da cultura pop atual. E a gente nem chega a sentir direito a morte dele e o peso daquilo no mundo, pros supers, pra voz. Porque não dá tempo de sentir o peso da morte do vilão. A gente já tem que pular logo ali pra uma cena dos Velozes e The Boys tomando a coroninha deles ali, pro Butcher poder rápido também mudar de lado, pro Rio poder rápido também parar ele. Ah, mas o Rio não vai avisar ninguém que ele vai lá parar o Butcher, ele vai sozinho? Ah, ele vai porque não dá tempo, não pensa muito nisso não. Nem a morte do Butcher, a gente tem tempo de sentir o peso do cara que a gente acompanhou por 5 temporadas, tá ligado? Nem isso a gente tem. 30 segundos do Butcher morto num velório lá. O Rio nem tem tempo de contar pra galera que foi ele que matou o Butcher, mano. O Rio matou o melhor amigo do Leitinho e a gente não tem nenhuma cena dele falando pro Leitinho o que aconteceu lá e já corta pro velório dele e vida que segue. E por quê? Novamente eu vou refazer essa pergunta pra vocês. É a pergunta que eu faço todo episódio, cara. Por que eu fui privado? Qual foi o motivo de eu não ter assistido essas cenas que eu acho que seriam importantes eu ter assistido? Por que eu não vi eles planejando a invasão na Casa Branca? Por que não tem mais nenhum super lá com o Capitão Pátria, mano? Por que a treta dura 2 minutos? Por que tudo é tão rápido e sem peso, bicho? Muito simples, meus amigos, porque eles gastaram tempo com isso aqui. Por que esse cara não colocou as cenas do Soldier Boy também? Divulgando o Vault Rising. E aí eu te pergunto, né?
Valeu a pena, meu amigo? Não foi filler? Pra vocês que ficavam comentando aqui nos comentários que não era filler, que era importante, que isso ia levar em algum lugar. Não foi filler mesmo? Você ainda consegue falar isso? Ou será que a ficha já caiu, né? Será que já bateu pra vocês o fato de que esses fillers intermináveis custaram tudo pro final de The Boys? Porque pra mim, eles custaram, meus amigos. Não vou entrar no mérito de qual série teve o pior final esse ano, né? Se foi The Boys ou Stranger Things, tá ligado? Eu acho que aí é uma questão que eu nem sei responder. Acho que também que é uma questão que depende um pouco do nível de investimento que você tem com essas duas séries aí ao longo dos anos. Até porque eu acho que no final das contas, tipo, no duro mesmo, o estilo de final ruim das duas é até que bem parecido. Ambos os finais são meio frouxos ali, né? As mortes que tiveram foram meio merda e irrelevantes. Além de ter morrido muito menos gente do que eu acho que tinha que ter morrido numa temporada final, né? Com consequências e riscos tão gigantescos. Ambos os finais também foram óbvios, sabe? Tipo assim, a gente já sabia tudo o que ia acontecer e de fato aquilo ali aconteceu mesmo, não teve surpresa nenhuma. Não teve nada de mudança no como aquelas coisas que a gente já sabia que ia acontecer, aconteceram ali pra conseguir dar um brilho na parada toda. Mas eu acho que pra mim The Boys ainda consegue machucar um pouco mais, porque eu me importava muito mais com The Boys do que eu já dei uma mínima pra Stranger Things. Então ver esses personagens do núcleo central dos The Boys se tornando uns puta de uns malas sem alça nessa temporada me deixou desgostoso de ver qualquer cena deles. Ver o nível patético que a série foi transformando a vilania do Capitão Pátria também foi uma parada triste de ver, sabe? Tipo, um cara que sempre foi no mercy em todas as temporadas, que sempre chegava e matava todo mundo, que era um puta de um vilão mesmo, a maior ameaça era aquele mundo inteiro deixando o francês vivo ali pra se despedir. Um cara que tancou Butcher e Soldier Boy juntos ali, agora tá sofrendo pra bater no Butcher e no Ryan, sacou? Tanto personagem interessante que a série apresentou, como a Sábia, como a Espoleta, que tinham potencial de terem arcos maneiros, impactantes pra trama, sendo jogados no lixo, que nem merda. E tudo isso sem falar deles, né, meus caros? Os verdadeiros vilões dessa temporada de The Boys, e da temporada passada também. Os fillers, meus amigos, os fillers. A quantidade de tempo que eu perdi nessa temporada com trama inútil, com presentinho e reencontro de Supernatural, com porra de cachorro de Butcher, porra de Rio Starlight com papinho furado pra lá e pra cá, Starlight saindo de rolê em jornada solo, um monte de aventura vazia que no final não valeu de nada. Tudo isso foi insano, cara. Foi muito tempo perdido e é por isso que eu afirmo pra vocês que o final de The Boys é pior que o final de Game of Thrones, rapaziada. E não é porque ele acabou de acontecer, não. Eu realmente acredito nisso. Game of Thrones errou e eu odeio aquele final, mas ali sim faltou tempo, tá ligado? Porque a ideia que eles tinham, no papel, pelo menos, ela era ousada, era uma ideia corajosa. Calma aí, spoiler, calma aí, cara! Porra, esse moleque é foda, mano. O público era foda. A execução foi meio merda? Foi meio merda. E tem algumas coisas que não tem muito como defender também. Como, por exemplo, o Bran se tornando rei de Westeros porque ele tem a melhor história. Tipo, literalmente o cara com a pior história da série sendo tratado como o maior de todos. É uma decisão narrativa terrível. Mas em Game of Thrones eu terminei a temporada final com um sentimento ruim, é óbvio. Mas com um sentimento de que faltou tempo pra aqueles bagulhos acontecerem de uma maneira mais natural. E talvez eles teriam funcionado mais. Agora aqui em The Boys, não. Aqui eu consigo apontar com tranquilidade umas 3 horas de trama inútil. Só nessa temporada, tá? Umas 12. Se a gente contar a temporada anterior, que poderiam super terem sido usadas pra escrever o que eles queriam escrever direitinho, entendeu? Essa trama não tem e nunca teve a proporção e a escala de um Game of Thrones da vida, pra gente poder se escorar nessa desculpinha de que, pô, rusharam só o episódio final porque tinha muita coisa pra fechar. Negativo, tinha muita coisa pra fechar aqui porque eles mesmos decidiram... Tá bom, cara, já entendi que eles tinham tempo pra fechar a série e não fecharam porque ficaram perdendo tempo com filler e com coisa inútil, cara. Fechar nada nos últimos 15 episódios dessa série. Então sim, eu acho que é seguro afirmar, sem eu já entendi, irmão. Pra mim, pelo menos, que o final de The Boys foi o final mais insatisfatório de série que eu já tive o desprazer de assistir. Que é uma pena, porque a minha memória de The Boys, com tudo que essa série me entregou ao longo dos anos aí, sempre foi uma memória boa, tá ligado? Uma memória gostosa, de diversão. Um seriado que mesmo errando de vez em quando ali, sempre conseguia fazer eu sair com... Ali, aqui essa aqui foi na temporada, a Luz Estrela tava no auge. Ela com esse body e com esse cabelo cacheado. Porra, ela tava muito gata nessa temporada. Memória gostosa, de diversão. Um seriado que mesmo errando de vez em quando ali, sempre conseguia fazer eu sair com um saldo positivo das temporadas, sabe? Mesmo com as pataquadas que rolavam ali. Mas dessa vez, igualzinho na temporada passada, eu não consigo fazer isso não. O saldo aqui é negativo, cara. É muito negativo. E foi genuinamente triste acompanhar o declínio de um final que era muito mais fácil de escrever do que um final de Game of Thrones, por exemplo, velho. Que acabou sendo tão frouxo, tão bunda mole, tão qualquer coisa e tão sem inspiração, que eu acho que nem a revolta com Game of Thrones causou isso aqui ter capacidade de causar. O final de The Boys tristemente vai cair no esquecimento popular muito em breve, assim como a série como um todo, né? Igualzinho aconteceu com Stranger Things. É um barulhão do cacete por 2, 3 dias, no máximo. Depois ninguém mais liga. Porque nem ofensivo o suficiente foi morno, foi frouxo, foi uma merda. E eu nunca esperaria algo frouxo, morno e uma merda de um seriado como The Boys. Então eu acho isso triste, eu acho isso muito triste, mas... Não, agora eu concordo. Porra, se tu chegasse pra mim, na época que eu tava vendo a segunda temporada, tu chegasse pra mim e falar, cara, a última cena da série vai ser a Luz Estrela voando grávida com CGI da Marvel de 2013, usando Crocs, e o nome da filha dela vai ser Robin, da filha dela com o Rio vai ser Robin, eu não ia acreditar, eu ia mandar você tomar no centro do seu... Eu não esperava esse final horroroso que foi. Mas eu não tenho como dar outra nota que não seja...
quase não deu pra terminar. Rapaziada, se não fosse o conteúdo, se não fosse uma risadinha ou outra que eu dei ali no caminho, não tinha dado muito pra terminar essa parada aqui. Ruim demais e definitivamente a maior decepção que eu tive em 2026. E agora, é claro, quero saber de vocês, meus amigos, já assistiram o final de The Boys, gostaram, não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas vídeos. Eu escutei esse papo. O diretor da série falou que o final é uma sátira dos finais ruins de série. Olha a desculpa do cara pra fazer um final ruim. Não, pô, é uma sátira. O final ruim, ele é de proposital, entendeu? Não tem aqueles finais clichê? Você embora. Quando alguém faz